Ô Batista, tu conhece um azulão, se é macho ou fêmea? Conheço não, viu? Não conheço não. A gente não estamos conhecendo nem mulher mais, só quando tira a roupa que a gente sabe. O homem, né, falou pra esposa dele: meu bem, minha cabeça tá doendo, tem como você fazer uma massagem aí pra ver se dá uma melhorada? Ela falou: ah, sim, deita aí. Ele deitou lá, ela começou a massagear a cabeça dele. Aí passou um tempo, ela falou: e aí, meu bem, tá melhor a dor de cabeça? Passou? Ele falou: ai, amor, essa massagem, viu, acaba com qualquer dor de cabeça. Ela falou: ah, sim, mas me diz aí, quando você era solteiro, quem fazia massagem em você quando sua cabeça doía? Ele falou: ah, não, quando eu era solteiro não tinha dor de cabeça, não.